Essa é a famosa imagem do pálido ponto azul, tirada pela sonda Voyager 1, mostrando o planeta Terra como um minúsculo pixel a 6 bilhões de quilômetros de distância. Esta foto foi tirada antes mesmo de muitos de vocês terem nascido, mas os elementos e materiais que nos fizeram estão todos contidos naquele pequeno ponto azul que chamamos de lar. A data em que esta foto foi tirada é significativa. Apenas 34 minutos após a foto ter sido tirada, as câmeras foram desligadas para sempre, deixando a Voyager 1 completamente cega. Desde então, a espaçonave se tornou o objeto construído pelo homem mais distante no espaço. Neste momento, ela está localizada a 24 bilhões de quilômetros da Terra. Mas por que as câmeras foram desligadas? O que seria necessário para ligá-las novamente? E o que poderíamos ver se elas fossem ligadas? Vamos responder essas perguntas no vídeo de hoje. As sondas espaciais Voyager quebraram muitos recordes durante seu tempo no espaço. Elas não são apenas os objetos mais distantes no espaço, mas também estão em operação há mais tempo, mais de 45 anos. É incrível pensar que depois de todo esse tempo, passado no ambiente hostil do espaço, os computadores e sistemas que foram projetados na década de 70 ainda estão funcionando. A Voyager 1 estava repleta de tecnologias muito à frente de seu tempo, e um exemplo perfeito disso é o sistema de câmeras. A Voyager 1 tem duas câmeras Vidicon a bordo, que são essencialmente câmeras de televisão muito antigas. Elas tinham uma resolução efetiva de 800 por 800 pixels e capturavam imagens de 8 bits em escala de cinza. Cada imagem capturada pela Voyager ocuparia cerca de 5 milhões de bits de informação, ou pouco mais de meio megabyte. Isso não parece muito para os padrões de hoje, mas quando sua espaçonave está a bilhões de quilômetros de distância, enviar esses dados de volta é extremamente difícil. Na época em que a Voyager 1 estava muito mais próxima, ela tinha uma taxa de dados máxima de 115 mil bits por segundo. Nesse ritmo, levaria cerca de 43 segundos para enviar uma imagem inteira de volta à Terra. Agora, a taxa de dados é de apenas 160 bits por segundo, o que significa que levaria mais de 8 horas para transmitir uma imagem. Além disso, a Voyager 1 está agora a 23 bilhões de quilômetros de distância, de modo que o sinal levaria 21 horas para chegar até nós. Como a câmera pode produzir uma imagem muito mais rápida do que pode transmitir os dados, o sinal da câmera Vidicon é armazenado em uma fita magnética. Esses dados se acumulam ao longo do tempo e podem ser transmitidos sempre que a Voyager 1 tiver uma boa linha de comunicação com a Terra. Mas por que a Voyager 1 não é ligada há mais de 30 anos? Para responder a isso, precisamos ver onde a Voyager 1 estava quando tirou sua última foto. A famosa imagem do pálido ponto azul foi tirada de um ponto no espaço localizado a 6 bilhões de quilômetros da Terra. A espaçonave estava tão distante que tudo parecia um pontinho. Ela também estava seguindo um caminho que eventualmente a tornaria a primeira espaçonave a deixar o sistema solar e alcançar o espaço interestelar. Portanto, para saber quando isso iria acontecer, a equipe teve que priorizar os instrumentos que detectariam o plasma interestelar, um sinal de que a Voyager 1 havia deixado o nosso sistema solar. Mas a Voyager 1 já tinha completado 13 anos de operação neste momento e ainda faltavam décadas para chegar ao espaço interestelar. Portanto, para continuar se comunicando com a espaçonave naquele ponto, os engenheiros precisavam estender a sua vida útil drasticamente. Como muitas espaçonaves, a Voyager 1 é alimentada por um RTG, que retira o calor de um material radioativo e o transforma em eletricidade. Todos os anos, a potência diminui cerca de 4 watts, e agora a Voyager 1 está produzindo apenas 57% de sua potência inicial. O sistema de câmera sozinho usa pouco mais de 40 watts de potência. E assim, para ganhar mais tempo para a espaçonave, a equipe começou a desligar vários instrumentos a bordo da Voyager, para reduzir seu consumo de energia. Para economizar memória, a equipe também removeu o software de bordo da Voyager, responsável por operar a câmera. Outro detalhe é que os computadores e softwares localizados na Terra, que foram usados para analisar as imagens, nem sequer existem mais. E como as câmeras e seus aquecedores foram expostos às duras condições do espaço sideral por várias décadas, é provável que eles não pudessem mais funcionar. Mas supondo que as câmeras ainda estivessem em boas condições,
o que elas veriam se fossem ligadas novamente. Muitos pensam que a Voyager 1 está tão longe do Sol que ficará na escuridão total, mas isso não é verdade. Apesar de agora ela estar a 23 bilhões de quilômetros de distância, a luz do Sol ainda é 16 vezes mais brilhante que o luar aqui na Terra, então definitivamente é o suficiente para ler um livro. No entanto, simplesmente não há nada interessante ou grande o suficiente em torno da Voyager para capturar na câmera. Se a Voyager tirasse uma foto hoje, estaria escura, mas você ainda veria o Sol e alguns planetas como minúsculos pixels fracos. Talvez o mais incrível seja que, apesar de percorrer 23 bilhões de quilômetros, as constelações estelares em nosso céu seriam exatamente as mesmas. Se a Voyager quisesse uma perspectiva diferente de nossa galáxia, ela precisaria viajar milhares de anos-luz apenas para ver uma ligeira mudança nas estrelas. A Voyager 1 acabará alcançando isso, milhões de anos depois de termos partido e muito tempo depois de termos perdido todo o contato com a sonda espacial.